Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que estamos hoje nessa atividade da Sobrafir, que foi organizada pelo Departamento de Fisioterapia Cardiovascular e Respiratória na Atenção Primária à Saúde. Eu me chamo Fernanda Varken-Rosa Camelier, sou fisioterapeuta, membro desse departamento, e juntamente com a Mara Lisiane, com a Cláudia Silva, com a Carolina Fui, com a Marina Junques, integramos o Departamento de Fisioterapia Cardiovascular e Respiratória na Atenção Primária à Saúde, e hoje temos um convidado muito especial, né, para participar dessa atividade, que é o professor Marcelo Veloso, fisioterapeuta. O Marcelo possui graduação em fisioterapia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Presidente Prudente. Ele fez aprimoramento em fisioterapia em unidade de terapia intensiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na USP. Fez um mestrado em reabilitação e doutorado em ciências na Unifesp, também em São Paulo. Depois ele realizou um pós-doutorado na Universidade de Sydney. E atualmente ele é professor associado do Departamento de Fisioterapia, orientador de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação de Ciências da Reabilitação na UFMG. Marcelo é uma referência em reabilitação, né? Tem muitos artigos publicados, uma referência, né, na abordagem dos pacientes com doenças respiratórias crônicas, e vem conduzindo um trabalho muito bonito frente ao contexto da reabilitação. Então é com muito prazer, Marcelo, e com muita alegria que a gente te recebe nessa atividade. Eu não sei se houve alguma questão com o vídeo. Não está aparecendo. Não está aparecendo? Tu estás me vendo? Não. Eu não sei. Será que as pessoas estão me vendo? O meu aqui sumiu tudo. Não, só seu áudio. Só o meu áudio? Sim. Então, será que foi aqui a minha internet? Vamos tentar resolver aqui logo. E agora? Não. E agora eu voltei? Voltou, tá bem escuro. Voltou. É com emoção ou sem emoção, gente? É com emoção. Sim, então eu estava apresentando o Marcelo, peço desculpa, isso acontece, né, nas atividades ao vivo, faz parte aqui do nosso cotidiano. O nosso departamento, ele é gerido, organizado pela colega Mara. Mara teve um imprevisto de força maior, então eu estou substituindo a Mara aqui nessa atividade, também um grande desafio, né? Mas a gente gostaria de dar as boas-vindas a todos e que seja uma atividade bastante proveitosa. Marcelo, é uma honra te ter aqui, né? Então eu estava falando isso, que é uma honra e muita alegria. Marcelo é uma referência, né, para muitos de nós, fisioterapeutas, que atuamos na área da reabilitação, no cuidado de pessoas com doenças crônicas, e vem conduzindo um trabalho muito importante, e vai também nos auxiliar para a gente estar podendo repensar o papel do profissional fisioterapeuta no contexto da atenção primária em saúde, também considerando, né, os aspectos relacionados à pandemia da Covid. Marcelo, estou passando para ti, então. Muitíssimo obrigada e uma ótima apresentação. Obrigado, Fernanda. Boa noite a todos e a todas. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui fazendo essa apresentação. Deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês a apresentação. Tem alguém falando em inglês aí. Não sou eu. Acho que alguém que está com o microfone aberto. A gente tem como controlar isso?
esse microfone? Já cortei. Ah, bacana. Obrigada. Bom, gente, então, tá todo mundo, tá dando para ver a tela? Sim. Perfeito. Então, o assunto de hoje é reabilitação pulmonar com baixa densidade tecnológica na atenção primária à saúde, né? Então, esse trabalho, ele vem sendo desenvolvido por mim e pelo meu grupo de pesquisa aqui na UFMG. O curso de fisioterapia aqui da UFMG fica na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E esse trabalho ele é desenvolvido dentro de um projeto, que é um projeto de extensão, é um projeto de pesquisa e de extensão chamado Projeto Respirar. Esse projeto ele tem duas vertentes. Uma é a de de popularizar a reabilitação pulmonar, levando ela à atenção básica às prefeituras, às secretarias de saúde, fazendo treinamento dos profissionais de saúde para entregar reabilitação pulmonar de baixo custo para a população. E a outra vertente é o projeto que a gente tem, um projeto de extensão, que nós atendemos pacientes, a princípio, pacientes com doenças respiratórias crônicas, e atualmente a gente vem fazendo telereabilitação com pacientes pós-Covid, mas essa parte do pós-Covid vai ficar para uma próxima oportunidade. Bom, então, como é que vai ser, o que nós temos de guia dessa aula hoje? Essa aula, então, nós vamos falar, primeiro, uma definição de reabilitação pulmonar e também sobre a questão das evidências. Vamos falar da reabilitação pulmonar no mundo, sobre fisiologia e funcionalidade. Vamos falar também um pouco sobre avaliação em reabilitação pulmonar, reabilitação envolvendo baixo custo, porém com evidência científica, condução da reabilitação pulmonar, como oferecer reabilitação pulmonar, e também as evidências sobre a reabilitação de baixo custo, com mínimos equipamentos. Então, começando, acho que é importante a gente fazer uma definição de reabilitação pulmonar. Então, reabilitação pulmonar é uma intervenção abrangente, com base em uma avaliação completa, seguida de terapias adaptadas aos pacientes e que incluem, mas não se limitam ao treinamento físico, à educação, à mudança de comportamento, destinada a melhorar a condição física e psicológica dos doentes com doenças respiratórias crônicas e promover a aderência a longo prazo a comportamentos que favoreçam a saúde. Nessa definição, tem algumas coisas que são importantes a gente chamar atenção. Então, por exemplo, é uma intervenção abrangente, ou seja, ela é uma intervenção que vai necessitar de uma equipe multiprofissional. Ela é baseada numa avaliação completa, ou seja, tem que fazer uma avaliação física, mas também tem que fazer uma avaliação nutricional, psicológica, entre outras. Ela também é baseada em terapias adaptadas, ou seja, a gente tem que adaptar a terapia ao paciente. Então, tem pacientes que vão precisar de uma intervenção maior da nutrição porque estão tendo perda de massa muscular. Tem pacientes que estão apresentando quadros de depressão e ansiedade, então esses pacientes vão ter que ser direcionados para a psicologia. Tem alguns pacientes que estão com dificuldade de ter estabilidade clínica, então o médico tem que entrar mais com a medicação e tudo. Então, tem que ter essas adaptações ao paciente. E elas não se limitam à questão de treinamento físico, educação e comportamento. Elas também podem, a gente pode abranger muito mais, como, por exemplo, cuidados com os equipamentos, a conservação de energia dentro de casa, como o paciente deve conduzir o seu dia a dia na vida social. Outra questão muito importante é a melhora do condicionamento físico e psicológico, porque a gente precisa tirar esse paciente da inatividade e do isolamento social e colocar esse paciente para ter mais participação na sociedade. E outro dado bastante importante é que esse paciente tenha aderência a
à prática de atividade física e também ao autocuidado, porque o paciente precisa se cuidar, ele precisa ser parte atuante no tratamento. Ele não pode simplesmente esperar que os profissionais façam tudo por ele. Ele tem que agir também e incorporar algumas coisas no dia a dia dele. Bom, e o que a gente tem de evidências em reabilitação pulmonar? O nível A de evidência, então, que é um top da evidência, o paciente tem melhora de dispneia, tem melhora de estado de saúde, tolera melhor o exercício. Eles também têm uma evidência B dizendo que pacientes diminuem a hospitalização, principalmente para aqueles que tiveram exacerbação recente, menor do que 4 semanas. Também é evidência B que a intervenção de autocuidado com comunicação aos profissionais de saúde melhora o estado de saúde desses pacientes, diminuem a hospitalização e as visitas ao serviço de emergência, porque o paciente tendo contato com os profissionais de saúde, ele vai conseguir ter a resolução do seu quadro muito mais rapidamente do que se ele não tivesse esse contato. A telesaúde, né, cuidado integrado de telesaúde, ainda não demonstrou benefício, isso é nível de evidência B, mas eu acho que isso, com certeza, agora com a pandemia, isso vai mudar, porque muitos estudos estão surgindo com telesaúde e telereabilitação, e eu tenho certeza que isso vai mudar. E uma outra evidência que é baixa, que é a C, é que a educação sozinha não é efetiva, não basta simplesmente explicar para o paciente o que ele tem que entender mais e participar do tratamento. Outros benefícios que nós temos aí relatados na literatura sobre a reabilitação. A reabilitação ela vai melhorar a força e a endurance da musculatura periférica, melhora a capacidade funcional do paciente nas atividades da vida diária, pode aumentar a atividade física na vida diária, melhora a autoeficiência e o conhecimento do paciente, o que vai facilitar o manejo da doença, melhora a função emocional, porque muitas vezes a reabilitação ela é feita em grupo, então esse paciente convive com um grupo de pessoas que têm o mesmo problema que ele, consegue compartilhar esses problemas e isso faz com que a questão emocional fique melhor. Juntando todas essas melhoras, todas essas que a gente acabou de citar, essas 5, tudo isso vai favorecer a melhora na qualidade de vida, que o paciente vai ficar mais ativo e mais participativo. Bom, pensando em todos esses benefícios da reabilitação pulmonar, os países mais desenvolvidos já têm buscado saber dentro dos seus países o que acontece com a reabilitação pulmonar. E aí nós temos trabalhos do Canadá, nós temos trabalhos que foram feitos no Canadá, nós temos um trabalho feito na Suécia, um trabalho feito no Reino Unido e outro na Austrália. Esses trabalhos todos, eles acabaram mostrando que de 2 a 5% dos pacientes que podem se beneficiar da reabilitação pulmonar, só essa pequena porcentagem tem acesso a esses programas. Então, embora os países aqui citados são países de alta renda, são países ricos, não significa que eles estejam desenvolvendo bem a reabilitação pulmonar. A Austrália, de todos esses que eu citei, a Austrália é o que tem tido maior sucesso. E depois nós vamos falar um pouquinho mais do porquê desse sucesso. Por que esse problema tem acontecido no mundo todo? Um pouco pela falta de encaminhamento para a reabilitação pulmonar. Então, mais de 95% dos pacientes não são encaminhados. Então, isso mostra que existe algum problema lá na ponta, né, onde o paciente chega para depois ser encaminhado. Falta de interesse do próprio paciente quando ele é encaminhado. Em torno de 8 a 50%, mesmo sendo encaminhados, não vão procurar a reabilitação pulmonar. Por quê? Às vezes, porque o sintoma é muito forte e ele não se sente capaz, ou às vezes até por questões emocionais, de ansiedade ou de depressão. E durante o programa,
existe um abandono em torno de 20%. E isso pode estar muito relacionado, às vezes, às altas cargas de exercício e o paciente não consegue dar conta, ou também a problemas emocionais. Alguns motivos também que extrapolam um pouco isso que eu falei, são citados neste estudo, que são a limitação quanto ao transporte, né, transporte até o ambulatório. Então, em alguns lugares, a dificuldade do transporte é uma realidade. A dispneia e a fadiga, que pode ocorrer durante esse percurso do paciente. Dificuldade em conciliar atividades laborais ou domésticas com os horários da reabilitação. Muitas vezes são pacientes que ainda estão trabalhando, que têm algumas obrigações. A limitada disponibilidade de tempo do paciente, ou mesmo o paciente tem tempo, mas o acompanhante não tem, e o paciente necessita desse acompanhante. E a tendência dos pacientes com doenças respiratórias crônicas a se tornarem inativos e apáticos quanto a essas atividades. Muitos deles acabam tendo como atividade principal ficar na frente da televisão, assistindo a programas e fazendo pouquíssima atividade. Outras realidades que a gente vê, nós temos aqui no Brasil o Estudo Platino, que fez um acompanhamento durante 9 anos de pacientes com DPOC, e ele acabou verificando que 70% dos pacientes com DPOC são subdiagnosticados. E outro trabalho interessante agora de 2020, feito no Reino Unido, na atenção primária, eles viram que apenas 16% dos pacientes com DPOC que procuravam a atenção primária eram encaminhados para reabilitação pulmonar. E esse foi um trabalho extremamente grande, envolvendo 82 mil e tantas pessoas, somente 13 mil foram encaminhadas para reabilitação pulmonar. Então, a gente está falando aqui de um país bastante desenvolvido e um país rico. Dados epidemiológicos, então, das doenças respiratórias crônicas. No mundo, são 4,2 milhões de óbitos por ano, e aqui no Brasil, nós vamos ter que as doenças respiratórias, as doenças respiratórias, elas são a terceira causa de morte no conjunto das doenças crônicas não transmissíveis. Então, é um dado bastante importante, terceira causa de morte, isso leva muita gente a óbito todos os anos. Quais são, então, essas doenças crônicas, respiratórias crônicas? Nós vamos ter aqui a mais estudada delas, que é a DPOC, mas nós também vamos ter alguns estados alérgicos, a hipertensão pulmonar, doenças ocupacionais que causam problemas respiratórios, a asma, que é uma doença também bastante estudada, porém ainda na reabilitação nem tanto, mas é uma doença que tem muita indicação de reabilitação. O grande problema dessas doenças respiratórias crônicas é que todas elas levam esses pacientes a perder 4% de todos os anos de vida com incapacidade gerada pela falta de ar, pela falta de energia para realizar as atividades do dia a dia. Para a gente entender um pouco como ocorre essa perda da energia, como ocorre essa perda funcional desse paciente, essas engrenagens, elas são bastante importantes e elas demonstram como que o nosso corpo funciona. Então, aqui nós temos a engrenagem da ventilação, que é onde estariam os pulmões. Aqui nós temos a circulação pulmonar, que é por onde o sangue chega para ser oxigenado. Nós temos aqui no meio a engrenagem do coração. Depois nós vamos ter a engrenagem da circulação sistêmica e depois a engrenagem dos músculos e aqui do lado a mitocôndria, que faz a respiração celular. Para que eu consiga ter atividade nesse músculo, eu preciso ter geração de ATP, eu preciso ter energia. E o ATP, a gente vai ter a maior formação de ATP a partir do metabolismo aeróbio, na presença de oxigênio. Então, os pulmões, eles têm que extrair o oxigênio, né, jogar esse oxigênio na circulação sistêmica,
Na circulação pulmonar, a circulação pulmonar vai levar esse oxigênio para o coração vai bombear esse oxigênio para a circulação sistêmica, que vai levar esse oxigênio para o músculo, que vai ser captado pela mitocôndria, fazer o ATP e depois jogar para fora o CO2, que vai fazer o caminho inverso até ser expirado. Isso vai acontecer da seguinte forma. Aqui, se eu tenho um paciente em repouso, como vocês estão vendo aqui, as engrenagens rodam lentamente, ou seja, eu estou precisando de pouco oxigênio para manter a atividade na ponta. Se eu estou em exercício, essas engrenagens precisam se mover mais rapidamente para que o oxigênio chegue no músculo de forma mais rápida e consiga manter a produção de energia para poder manter a atividade. Quando eu tenho um paciente com doença respiratória crônica, essa engrenagem da ventilação, ela vai ter algum dente quebrado, e isso vai fazer com que esse oxigênio não chegue em quantidade suficiente para que gere energia e para que o músculo se mantenha em atividade. Isso vai promover o cansaço precoce dos pacientes durante suas atividades funcionais. E também aquela sensação de falta de ar, de fadiga e todos aqueles sintomas incapacitantes que são causados pelas doenças respiratórias. Dentre os sintomas que esses pacientes têm, a dispneia é um dos sintomas mais incapacitantes. E essa dispneia, ela vai funcionar num sistema de espiral, como mostra essa figura. Ou seja, o paciente tem dispneia para fazer uma atividade, ele vai parar de fazer essa atividade. Só que quando ele para de fazer essa atividade, ele tem descondicionamento físico. E o descondicionamento físico acaba levando a maior presença de dispneia. E quanto maior a dispneia, maior inatividade, e quanto maior a inatividade, maior o descondicionamento. Ou seja, vai formar sempre uma espiral que só aumenta essa dispneia. Então a reabilitação pode quebrar esse círculo vicioso aí que não é nada bom para o paciente. Quando a gente pensa no paciente com DPOC, que é a doença mais estudada, e a funcionalidade, a gente vê que esses pacientes, eles têm dispneia, a dispneia causa angústia, a angústia, porque o paciente não quer sentir essa dispneia, vai fazer com que ele diminua sua atividade funcional e também sua participação social. Essas duas perdas, funcionais e sociais, acabam levando a quadros de ansiedade e depressão que vão culminar com a queda na qualidade de vida desses pacientes. Pensando em tudo isso, a professora Jennifer Ellison, que foi minha orientadora no meu pós-doutorado, ela é professora da Universidade de Sydney, ela ganhou um financiamento uma determinada época na Austrália, para fazer com que a reabilitação chegasse até as áreas mais remotas da Austrália. Por quê? O governo australiano já tinha percebido que nas cidades grandes, onde os pacientes tinham acesso fácil à reabilitação, esses pacientes tinham um custo mais baixo em termos de saúde. Só que os pacientes que moravam em cidades mais distantes dos grandes centros, eles não tinham esse acesso e, com isso, eles tinham um custo maior para manter esses pacientes. Então, a professora Jennifer fez um projeto para levar a reabilitação para as regiões mais remotas da Austrália. E foi aí que ela começou a idealizar a questão da reabilitação de baixo custo. Aqui, só para situar vocês, esse é o RPA, é o Royal Prince Alfred Hospital, que é o hospital da Universidade de Toronto, da Universidade de Sydney, e aqui é o centro de reabilitação desse hospital lá em Sydney. E aí, no que ela se baseou? Primeiro, avaliação do paciente. Nós temos hoje na literatura vários instrumentos de avaliação que são padronizados. E eles são de baixo custo, eles são confiáveis e são acurados para fazer a avaliação e medir o que a gente precisa medir com esses pacientes.
Diante disso, nós vamos ter que fazer uma avaliação bastante ampla desse paciente, falando aqui na prática do fisioterapeuta. Tá? Nas outras áreas, eles também vão ter instrumentos amplos, mas aqui nós vamos nos ater mais ao fazer do fisioterapeuta. Então, avaliação de dispneia, nós temos instrumentos muito simples de aplicar, baratos. A avaliação espirométrica, embora o espirômetro seja caro, mas dá para fazer medida de pico de fluxo respiratório usando PeakFlow. Avaliação de controle postural, que é uma área nova de estudo que vem sendo desenvolvida aí, acho que há uns 10 anos mais ou menos, onde tem mostrado que pacientes com doença respiratória crônica, principalmente pacientes com DPOC, são pacientes caidores, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes. Avaliação da força muscular periférica e também avaliação da capacidade funcional. O que nós vamos ter de instrumentos para fazer todas essas avaliações? Quando a gente fala de dispneia, nós vamos ter aqui a escala MRC, que é do Medical Research Council, que é uma escala que vai de 0 a 4, sendo 0 a melhor situação e 4 a pior situação. Então, o paciente tem a descrição do que é cada um desses níveis. Nós vamos ter também a escala modificada de Borg, né, escala de esforço percebido de Borg. Então, nós vamos ter aqui a parte verde, que seria a melhor fase, depois uma fase mais moderada e uma fase muito intensa. Lembrando que 0 seria a melhor nota para falta de ar ou para cansaço, e 10 seria a pior nota. Essa escala também, depois mais para frente, nós vamos ver que ela também pode ser usada para dosar a prescrição de exercício que nós vamos fazer. Daqui a pouco nós chegamos lá. Para fazer avaliação de controle postural, existem trabalhos já mostrando a utilização de todos esses instrumentos, né? Então, a escala de equilíbrio de PEG, SPPB, Best Test, escala ABC, a FES1 e o Mini Best Test. Então, já existem essas escalas descritas para avaliar a postura de controle postural e equilíbrio de pacientes com doença respiratória. O teste funcional mais conhecido e mais utilizado de todos em termos de reabilitação pulmonar é o teste da caminhada dos 6 minutos, que é um teste extremamente simples e extremamente barato. Qual é o grande problema dele? Para que ele seja realizado, você tem que ter um corredor de 30 metros. De preferência, tem que ter um oxímetro para monitorar o paciente, mas isso não são coisas caras. Então, é um teste bastante simples, bastante fácil, e é um teste que ele prediz sucesso na reabilitação pulmonar. Então, quando você faz o teste de caminhada na entrada do paciente como avaliação, você espera que ele caminhe mais, tenha uma distância percorrida maior no final da reabilitação. E aí nós temos como diferença mínima clinicamente relevante 30 metros. Então, entre a avaliação no início do programa de reabilitação e o final, o paciente teria que aumentar 30 metros. Isso já falaria a favor de sucesso do tratamento. Quando a gente fala também ainda em avaliação funcional, vai existir o Shuttle, o Incremental Shuttle Walking Test, que também é um teste bastante simples. No caso aqui, ele usa uma pista menor do que o teste de caminhada dos 6 minutos, só que esse aqui vai usar uma pista de 10 metros, os cones posicionados a 9 metros, para que o paciente consiga dar a volta nesse cone dos dois lados, fazendo os 10 metros que tem que ter a pista. O Shuttle, diferente do teste de caminhada dos 6 minutos, ele é um teste que ele tem um estímulo externo, que são os bips, que vão aumentando de tempos em tempos, seguindo esta tabela que está aqui do lado. Então, cada nível de Shuttle vai significar uma velocidade mais alta. Hoje nós temos um Shuttle modificado, que ele vai até o nível 15 e permite que o paciente corra. O Shuttle,
ele tem um problema. Ele é simples, ele não demanda muita questão tecnológica, mas ele é um teste que tem que pagar royalty para poder ser usado. Então, ele já fica um pouco mais complexo por ter que pagar. Mas a partir do momento que você adquiriu essa licença do shuttle, você pode utilizar ele quantas vezes você quiser, em quanto tempo quiser. E a medida de desfecho dele também vai ser a distância percorrida. Então, ele quer que o paciente ande mais, ou seja, atinja maiores níveis de shuttle. E a distância mínima clinicamente relevante para o shuttle é 47,5 metros. Bom, aí nós vamos ter que pensar um pouco, quando a gente fala dessa avaliação funcional, principalmente dessas duas, tanto o teste de caminhada de 6 minutos quanto o shuttle, eles têm como medida de desfecho a distância percorrida. Ou seja, eu quero que o meu paciente ande mais. Eu quero que ele ande uma distância maior. Agora, quando a gente pensa num paciente com doença respiratória, será que o importante é que ele ande mais ou que ele ande por mais tempo? Que ele ande uma distância maior ou que ele ande por mais tempo? Então, diante disso, nós vamos ter aí o Endurance Shuttle Walking Test, que ele funciona praticamente com a mesma ideia do Endurance, só que ao invés de você ter um aumento gradual a cada nível de shuttle, você não tem incremento. O paciente vai andar num nível pré-determinado. E aí a gente tem aqui que a diferença mínima significante, clínica significante para esse paciente é entre avaliação e reavaliação andar 186 segundos a mais. Quando foi feita uma comparação em termos de resultado de melhora entre o Endurance Shuttle Walking Test e o teste da caminhada dos 6 minutos, o teste da caminhada dos 6 minutos mostrou só 17% de melhora do paciente, ao passo que o Endurance Shuttle Walking Test mostrou que os pacientes uma melhora de 92%. Ou seja, o que é mais importante? É andar uma distância maior ou andar por mais tempo? A mesma coisa aconteceu quando foi comparado o resultado do Shuttle Endurance pré e pós, né, no início da reabilitação aqui e depois no final da reabilitação, com o Shuttle, com o Endurance Shuttle Walking Test. A diferença em termos de resultado a favor do Endurance também foi muito maior do que em relação ao Incremental. Então, o que a gente quer com o nosso paciente? Nós queremos que ele ande mais rápido ou nós queremos que ele ande por mais tempo? Então, no caso funcional, pensando num paciente respiratório crônico, é mais importante que esse paciente ande por mais tempo, porque se ele tem a capacidade de andar por mais tempo, ele vai ter a capacidade de expandir o espaço de convivência dele, que antes era restrito à casa, mas agora pode ser restrito a uma volta no quarteirão, a ir ao supermercado ou a ir até uma padaria, que vai diferenciar a vida desse paciente. Outro teste também interessante para avaliar a função é o Glitter ADL Test, que foi um teste também criado para pacientes com DPOC. Esse é um teste multitarefas. A gente viu os 3 primeiros testes, todos eles envolvem basicamente membros inferiores, fazendo caminhada. Nesse teste aqui, vocês já veem pela figura, que é um teste que envolve atividade de sentar, levantar, caminhar até uma escada, subir e descer escadas, ir até uma prateleira. Essa estante tem uma prateleira na altura da cintura escapular e outra na altura da cintura pélvica. Aqui nós temos 3 potes de 1 quilo cada um. O paciente tem que pegar um a um, colocar na prateleira de baixo. Depois que os 3 estiverem na prateleira de baixo, ele pega um a um, põe no chão
e depois retorna para a prateleira do meio e depois para a prateleira de cima. E aí ele volta por esse mesmo caminho, sobe, desce a escada, senta e começa a andar novamente. Essa pista é uma pista de 10 metros e o desfecho desse teste é o tempo que o paciente demora para fazer 5 voltas. Ou seja, quanto menor o tempo para essas 5 voltas, melhor é o teste. Então a gente cai naquele mesmo problema que eu tinha falado para vocês do incremental shuttle e do teste de caminhada de 6 minutos. Ou seja, aqui a gente está priorizando encurtar o tempo, ou seja, o paciente fazer a atividade de forma mais rápida. Agora, o que é mais importante? Fazer de forma mais rápida ou fazer a atividade, né? Mas é um teste padronizado, válido, e vocês percebem que aqui nesse teste ele está usando uma mochila nas costas. Essa mochila ela foi padronizada com 2 quilos se for mulher e 5 quilos se for homem. Segundo o estudo original do Sculliman, é que isso é para dizer que o paciente pode carregar uma unidade de oxigênio suplementar numa mochila nas costas, né? E com isso padronizaria o tempo do teste entre os sexos masculinos e femininos. Qual é o problema dessa mochila nas costas? O peso dessa mochila pode causar desequilíbrio. E como a gente sabe, esses pacientes são pacientes caidores. Então, o risco de fazer o teste com a mochila pode ser grande. Pensando nisso, foi desenvolvido um outro teste que foi publicado recentemente, agora em 2020. Foi feito pela Liliane, que é uma fisioterapeuta aqui da UFMG, que trabalha comigo no projeto Respirar, e durante o período que ela ficou na Austrália também trabalhando com a Jennifer Ellison. E aí foi feito esse protocolo modificado do Glitter sem a mochila. E o que ela verificou? Que a mochila não faz diferença para avaliar o desempenho do paciente nesse teste. Então, pode ser feito sem a mochila, diminuindo o risco de queda, e com isso o teste também vale do mesmo jeito, né? Então, também é um teste válido para avaliação funcional. E para membros superiores? Para membros superiores, nós vamos ter o Pegboard and Ring Test, que é o que a gente chama, em português, nós batizamos como teste das argolas dos 6 minutos. Esse teste, ele já foi feito no Brasil, já tem valores de referências publicados, que saíram recentemente também. E esse teste, ele é feito com simplesmente um painel na frente do paciente. Esse painel tem 4 varetas espetadas nele, né? A vareta de cima, ela fica na altura dos ombros do paciente, aliás, a de baixo fica na altura dos ombros do paciente, e a de cima fica 20 centímetros acima da primeira. E esse teste, ele avalia a destreza manual do paciente para transferir argolas da vareta de baixo para de cima e da de cima para de baixo. Então, ele tem que fazer isso na maior velocidade possível durante 6 minutos. E o desfecho desse teste é o número de argolas movidas em 6 minutos. Seria mais ou menos como um teste de caminhada de 6 minutos, só que aqui para braço. Outro teste para membro superior, também bastante simples, de baixo custo, que foi desenvolvido por Takahashi em 2003, é o LEX, né, que é o Unsupported Upper Limb Exercise, que também já tem valores de referência para a população brasileira, também publicado recentemente no Jornal Brasileiro de Pneumologia. E esse teste precisa simplesmente de um banner com essas faixas coloridas, né? Essas faixas têm uma distância padronizada de, acho que são 10 centímetros entre uma faixa e outra. Esse teste começa com o paciente com uma barra de 200 gramas. Essa barra pode ser um cano de PVC, que a gente chega a atingir o peso dela.
E aí o paciente começa fazendo 2 minutos de aquecimento no primeiro nível, que é o nível do joelho. Depois desses 2 minutos, a cada 1 minuto, ele vai levantando o braço até chegar no nível mais alto, que é o nível 8. Assim que ele chega no nível 8, deu 1 minuto, começa a trocar a barra. E aí o paciente só vai fazer o movimento no sentido do número 8 lá em cima. E aí ele vai trocando a barra de 1 em 1 minuto, com incrementos de meio quilo até 2 quilos. Né? Então, esse é um teste também para avaliar membros superiores. É um teste válido e muito barato também de ser feito. E a avaliação da qualidade de vida? Então, ela pode ser feita tanto em situação real de vida, por observação, ou também pode ser feito usando questionários. O St. George Questionnaire, Respiratory Questionnaire, é um dos questionários mais usados, ele foi feito para a DPOC, e também tem o London Activity of Daily Living, que é um outro questionário, que também vai dar para avaliar a parte da qualidade de vida do paciente. Como tratar? Como fazer essa reabilitação, então? Primeiro, a gente tem que fazer um plano de ação. Então, feito o plano de ação, nós vamos trabalhar com a educação do paciente, para que ele faça o automanejo da doença e que ele também faça parte do tratamento. A reabilitação pulmonar, propriamente dita, onde a gente vai entrar aí com os exercícios, e a reabilitação pulmonar, todo o processo, ele é permeado pelo atendimento multiprofissional, que vai depender aí das questões individuais de cada paciente. Né? Então, aí nós vamos ter a individualização desse tratamento. A reabilitação pulmonar, ela tem a possibilidade da gente seguir vários guias, vários guidelines. Então, a gente tem a BTS, que é o British Thoracic Society, que tem o guideline deles. Nós vamos ter a ATS e a ERS, né, que é a American Thoracic Society, a European Respiratory Society, que também tem o guideline de reabilitação. Nós vamos ter um guideline da Austrália e da Nova Zelândia. E nós vamos ter também o Pulmonary Rehabilitation Toolkit, que ele está disponível no site da Lung Foundation Australia, que é um kit de ferramentas para a implantação de reabilitação pulmonar. Lá vocês vão encontrar todos os testes, inclusive as fichas para prontuário, tudo. Esse instrumento, nós estamos trabalhando na tradução dele para o português para disponibilizar para a nossa população aqui no Brasil. Como nós temos esses guidelines e todos eles dizem como que a gente vai fazer a reabilitação, eu vou falar aqui de forma geral o que a gente tem que ter na reabilitação e depois nós vamos ver o que esses guidelines falam sobre a aplicação da reabilitação pulmonar. Então, muito da reabilitação pulmonar, que é a parte do fisioterapeuta, nós vamos trabalhar com o exercício físico para aumentar a função muscular, para aumentar a capacidade de exercício, para melhorar a capacidade oxidativa e a eficiência dos músculos esqueléticos e, com isso, diminuir também a demanda ventilatória para uma mesma carga de trabalho. E essa diminuição da demanda ventilatória vai também acabar repercutindo na melhora dos sintomas de dispneia, que é um dos mais limitantes para o paciente em termos de funcionalidade. Quais são os componentes obrigatórios de um programa de reabilitação? Primeiro, o treinamento aeróbio de membros inferiores, né, que é nível A, porque a partir do treinamento de membros inferiores é onde a gente realmente vai conseguir ganhar condicionamento físico com esses pacientes. Programas domiciliares, é importante incentivar o paciente a fazer os exercícios em casa, porque eu costumo dizer que do mesmo jeito que um paciente hipertenso tem que tomar o seu remédio todos os dias, um paciente pneumopata crônico tem que fazer exercício todos os dias,
tem que entrar isso na rotina do dia a dia dele. Outros componentes que são considerados ideais são o treinamento de membros superiores, né, nível A também, de evidência aí, e treinamento resistido, nível B. Treinamento de membros superiores, muito importante, porque a maior parte da funcionalidade do dia a dia, principalmente das atividades de vida diária, elas estão focadas nos membros superiores. Então, se eu treino só membro inferior e não treino membro superior, a minha chance de andar bastante é grande, mas a minha chance de lavar um prato, arrumar uma cama, é muito menor. Então, o que dizem os guidelines que eu citei anteriormente? Então, em relação ao treino aeróbio, nós vamos ter aqui o que diz o guideline da American Thoracic Society, aqui da British Thoracic Society e aqui da Australia Pulmonary Rehabilitation Toolkit. O que a gente vê aqui? Qual vai ser a duração desse programa? Qual vai ser a duração desse programa? Entre 20 minutos e 60 minutos. Então, a gente pega aqui a diretriz da ERS e a diretriz da BTS. Qual vai ser a intensidade desse tratamento? Né? Entre 3 e 6 na escala de Borg. Olha só aí a escala de Borg que eu tinha mostrado para vocês lá atrás. Quando a gente pega o nível 3 e 6, nós estamos na faixa do moderado indo para o intenso, em termos de capacidade. Então, a sensação do paciente, em termos de cansaço, ela pode direcionar a intensidade do treinamento. E qual a frequência? De 3 a 5 vezes por semana. Então, é muito importante que a gente consiga fazer com que esses pacientes se exercitem o máximo possível. O mínimo de 3 e chegando a 5. Quando a gente pensa em reabilitação pulmonar do método tradicional, nós vamos pensar em esteiras, em bicicletas, em cicloergômetro de braço. São coisas extremamente importantes? Não diria extremamente, são coisas importantes. Porém, se eu não tiver todos esses equipamentos de alta densidade, eu posso fazer reabilitação de uma forma menos onerosa. Ou seja, eu posso fazer treino aeróbio com caminhada no corredor? Sem dúvida nenhuma. Posso fazer caminhada em quadra? Posso. Posso fazer treinamento com step? Só que aí, quando for fazer com step, tem sempre que ter alguma pessoa do lado, porque os pacientes podem desequilibrar. E isso acaba sendo perigoso. Mas isso daqui tudo são opções onde a gente não tem um custo alto. Então, num posto de saúde, eu tenho um espaço em volta ou no fundo, ou tenho uma quadra num parque próximo do local, eu posso desempenhar essas atividades lá. Ou até mesmo num salão paroquial de igreja. Quanto ao treino resistido, o que essas sociedades, o que os guidelines dizem para a gente? Em termos de duração, eles têm que variar de 1 a 4 séries. E eles vão ter que ter de 8 a 15 repetições. E como é que vai ser a frequência? A intensidade? De 60% a 80% de uma RM. Mas também a gente vai ter que pensar que essa frequência é em torno de 2 a 3 vezes por semana. E todas as progressões são baseadas em números de séries. Então, à medida que o paciente atinge o determinado número de série, eu posso aumentar essa carga ou aumentar o número de séries, né? Aqui a forma tradicional de treinamento, então com aparelhos de musculação, usando pesos, mas eu posso fazer isso de forma com baixo custo, ou seja, utilizando uma cadeira, o paciente pode fazer exercício de senta e levanta, ele está trabalhando quadríceps. Ou eu posso colocar uma caneleira no paciente, que é também uma coisa barata, ele sentado fazendo extensão e flexão de joelho. Ele pode fazer com o braço, flexão de braço apoiado na parede.
usando o peso do próprio corpo. Ou ainda, ele pode fazer atividades usando pesos livres, né, com halteres, que não são tão caros. E esses halteres podem até ser substituídos por garrafas PETs com água ou com areia, o que for mais fácil. O próprio equipamento que a gente usa para avaliação também pode servir de treinamento. Então, aqui a gente tem a estante do Glitter ADL Test e o paciente treinando o membro superior, subindo e descendo os pesos. Pode ser uma caneleira ou um halter. Ou mesmo usar a barra que foi usada para o paciente fazer a avaliação do LEX para fazer o treinamento. E como é que fica esse treinamento de membros superiores? O único guideline que traz essa questão do treinamento do membro superior é o Australian Pulmonary Rehabilitation Toolkit, que vai dizer lá que a duração é o tempo necessário para completar o número de séries, que deve demorar aproximadamente 10 minutos. A intensidade é o peso que o paciente consiga levantar por apenas 15 vezes, tendo uma sensação de cansaço de 2 a 3 na escala de Borg, a frequência de 2 a 3 vezes por semana e aumentar sempre de 1 para 3 séries e também aumentar o peso de meio quilo à medida que o paciente consegue fazer as 3 séries do exercício. Então, como vocês viram, os guidelines, eles mostram para a gente todas as possibilidades e como você pode fazer essa reabilitação. E esses guidelines, eles estão pautados nas melhores evidências científicas, porque eles foram feitos a partir das melhores evidências científicas. Então, não existe nada aqui que diga para a gente, olha, você tem que ter uma esteira, você tem que ter uma bicicleta, você tem que ter um cicloergômetro de braço. Não existe nada disso. A gente tem como fazer a reabilitação com baixo custo, sem essa alta densidade tecnológica. Aqui o paciente fazendo treinamento de membro superior, usando o board do LEX, e aqui o paciente fazendo treinamento com peso, né, com o halter, fazendo as diagonais do Cabot modificada. Como é que fica, então, a duração do programa de reabilitação? Então, o programa pode ter uma duração mínima de 6 semanas e ele pode chegar até 12 semanas, né? Então, esse seria o prazo entre avaliação e reavaliação desses pacientes. E, no mínimo, 2 vezes por semana supervisionado e encorajando sempre o paciente a fazer o máximo que ele puder em casa, de preferência chegando a 5 vezes por semana, mas supervisionado 2 vezes por semana. Como é que fica, então, essa questão? Reabilitação com mínimos equipamentos, com mínimos recursos, funciona? A professora Jennifer e a professora Zoe, da Universidade de Sydney, fizeram uma revisão sistemática em 2014 e elas conseguiram achar alguns resultados fazendo a meta-análise. Então, aqui a gente vê que nesse gráfico da meta-análise, aqui é o grupo controle e aqui o grupo que fez intervenção com mínimos equipamentos. O desfecho desses 4 estudos foram o teste da caminhada de 6 minutos. O que eles viram? Que o paciente conseguia andar 40 metros após a reabilitação feita com mínimos equipamentos. Ou seja, ele ultrapassou a diferença mínima clinicamente importante. Por isso, todos esses quadradinhos estão do lado favorável à intervenção. Ou seja, a reabilitação pulmonar com mínimo esforço melhorou a capacidade funcional do indivíduo medido pelo TC6. Quando a gente vê esses outros 4 trabalhos, a medida de desfecho foi o Incremental Shuttle Walking Test. E a gente vê que o paciente, a média aqui de metros que aumentou foi 21,
não chegou aos 47, que seria o mínimo clinicamente relevante, mas a gente vê que quando compara o grupo controle com o grupo intervenção, as medidas foram favoráveis, mais favoráveis ao grupo que teve a intervenção, mesmo com mínimos recursos. E aí, como é que fica isso em termos de questionários de qualidade de vida? Eles usaram o Chronic Respiratory Questionnaire para avaliar aqui dispneia e fadiga, e também o St. George Respiratory Questionnaire. Esses três que fizeram o desfecho com a dispneia, a gente vê que a intervenção com mínimos recursos, ela é favorável, ela melhora o paciente em relação ao controle. A mesma coisa acontece, são os mesmos 4 estudos, a mesma coisa acontece quando a gente vê a avaliação da fadiga. E quando a gente vê a avaliação do questionário de qualidade de vida no score total, a gente vê também que melhora. Aqui só ressaltando para vocês que o St. George ele está para o lado negativo, porque melhorar no questionário do St. George é você ter diminuição de 4 pontos, de pelo menos 4 pontos no quesito, né, que está sendo avaliado. Então, por isso que ele ficou virado ao contrário dos outros gráficos. Uma outra revisão sistemática agora de 2020, ela já incluiu 13 estudos. Mas esse estudo foi feito também com reabilitação com baixos recursos. E o que ele viu aqui nesse estudo? 13 estudos foram levantados, mas 11 desses estudos tinha alto risco de viés, né, que é ROB, é Risk of Bias. Então, ele tinha alto risco de viés, ou seja, a qualidade do estudo não era muito boa. E 2 tinha moderado risco de bias. Mas esses estudos, esses 11 estudos aqui, aliás, os 13 estudos, eles mostraram que a capacidade de exercício desses pacientes, elas melhoraram em 10 estudos. 12 estudos mostraram que houve melhora na qualidade de vida relacionada à saúde. 9 estudos mostraram que tinha melhora na falta de ar. E um dos 2 estudos com o risco de bias moderado não mostrou benefícios. Todos os programas, eles incluíram treinamento físico e a maioria forneceu educação, fisioterapia respiratória e exercício respiratório aos pacientes. Esse mesmo estudo, ele também mostrou que os serviços de baixo custo, eles são facilmente adaptáveis aos ambientes, então é fácil você adaptar o baixo custo ao ambiente que você tem. O uso de equipamentos, ele é limitado, óbvio, porque é de baixo custo, mas normalmente eles vão combinar pacientes externos a hospitais com pacientes que estão em ambulatórios, também podem combinar pacientes que estão em centros ou em centros de saúde ou em serviços domiciliares ou comunitários, e é um programa, e esses programas, eles têm uma coisa muito importante aqui que eu queria ressaltar, que os programas com vários componentes podem ser fornecidos em ambientes com poucos recursos, empregando uma variedade de modos de distribuição. Ou seja, não importa se você tem um espaço X, Y ou Z, não importa se você tem um equipamento mais sofisticado ou se você não tem, você consegue fornecer esse serviço de reabilitação. Embora ele tenha visto isso daqui, ele também chegou a uma conclusão que essa área de reabilitação com baixos recursos ainda carece de estudos que tenham uma metodologia mais robusta, ou seja, que tenha menor risco de bias, para poder confirmar todos esses achados
que esses estudos com alto risco de bias estavam mostrando. Um outro estudo que foi realizado também recentemente, esse já é 2021, ele foi ver também a reabilitação com mínimo recurso, mínimo equipamento, né? E o que ele viu? Que a reabilitação, o programa de reabilitação usando equipamentos mínimos, ele produz benefícios clinicamente significativos na capacidade de exercício e na qualidade de vida relacionada à saúde. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Ele não é inferior ao programa de reabilitação usando equipamentos especializados. O estudo também mostrou que o acesso limitado a equipamentos específicos de exercícios não é uma barreira para o desenvolvimento de programas de reabilitação pulmonar que sejam clinicamente eficazes. Ou seja, vale a pena fazer isso. E esta forma de reabilitação, ela também tem potencial de aumentar o grupo de pacientes atendidos. Ou seja, ela tem a possibilidade da gente democratizar mais o acesso à reabilitação pulmonar. Como é que ele fez esse trabalho? Então, ele comparou os indivíduos fazendo programa de reabilitação com equipamento com os programas de reabilitação com mínimo equipamento. Então, o que era o equipamento aqui para treinamento aeróbio? Era a esteira ou a bicicleta ergométrica. E, no mínimo equipamento, a caminhada. E o que a gente vê? Que tanto para um quanto para outro, a forma de você prescrever o exercício é a mesma. É 60% a 80% do consumo de oxigênio no Incremental Shuttle Walking Test. A gente vê também que o esforço que a gente precisa ter, aqui no caso da bicicleta, mas aqui na caminhada, é um Borg entre 3 e 4, na escala modificada de Borg, que é aquela de 0 a 10. Eles também fazem a mesma questão em relação à progressão da carga, né? Então, sempre é o mesmo parâmetro. Aí depois a gente vai ver a mesma coisa para o teste de resistência, né? Baseado também em número de séries e em número de repetições, que também são as mesmas. A única coisa que quando você tem os exercícios com equipamentos mais desenvolvidos, você vai ter a carga baseada em uma RM. Mas quando você não tem, você vai ter ela baseada na escala de esforço percebido, que no caso aqui é o Borg, mas é o Borg original, que vai até 20, onde ele coloca uma percepção de esforço de 13 a 15, que aí vai estar entre vai estar na faixa do moderado para o intenso. Para endurance, a gente vai ver que é a mesma coisa. E ele também vai se basear no mesmo número de séries, no mesmo número de repetições e também no Borg original, né, com percepção de esforço de 11 a 13, ou seja, da parte leve para moderada, o que faz mais sentido por ser endurance, que a gente quer mais tempo do paciente e não força. E as progressões também são exatamente as mesmas, né? Então, isso mostra para a gente que tanto o programa com tecnologia, quanto com o programa com mínimos esforços, os parâmetros que a gente usa para prescrever são os mesmos. Por quê? Porque a evidência científica é a mesma. Então, a gente tem como fazer isso baseado em evidência, nas melhores evidências científicas. E aí, eles também mostraram o desfecho que não houve diferença para a maioria dos desfechos quando comparado a reabilitação com mínimos recursos com a reabilitação normal, tradicional, com equipamentos. E a única coisa que teve diferença significante aqui foi o CRQ para dispneia, e a gente vê
que a dispneia foi maior no grupo que estava usando recursos mínimos, mas se a gente olhar aqui os resultados do Incremental Shuttle Walking Test, a gente vê que aumentou tanto para um quanto para outro e muito acima do que o mínimo clinicamente importante. Esse outro estudo, também agora de 2020, ele já trabalha com atenção primária para DPOC, né? Treinamento dos pacientes em DPOC, na atenção primária. E aí o que a gente vê? O grupo treinamento, né, fazendo 2 sessões por semana, supervisionadas, com 1 a 5 pacientes por vez, duração de 60 minutos. Pacientes eram solicitados a realizar treinamento adicional toda semana em casa, incluindo caminhada ou ciclismo, que ele preferia. E os pacientes do grupo controle, eles faziam também atividades, porém com intensidades menores, e também eram encorajados a fazer atividade em casa. O que eles viram? Tanto os pacientes que fizeram os pacientes que fizeram a atividade seguindo os guidelines, eles tiveram aumento na sua capacidade, eles tiveram mudança na sua capacidade funcional medida pelo teste de caminhada de 6 minutos. E eles tiveram um aumento maior do que os indivíduos que ficaram fazendo só o exercício sem seguir o que estava sendo prescrito, o que estava sendo dito pelos guidelines. E aqui a gente vê que esses pacientes, mesmo fazendo uma intensidade muito baixa de exercício, eles tiveram ganho quando comparado ao baseline. Só que os que fizeram seguindo os guidelines tiveram um aumento muito maior, e esse aumento se manteve estável até o 6º mês de avaliação. Esse programa também mostrou, então, que o programa de treinamento de exercício na atenção primária, ele promove aumento da capacidade de exercício, da força de abdução do ombro ao final do programa, ou seja, imediatamente ao término do programa. No segmento de 6 meses, houve melhora da força de preensão palmar e no domínio de qualidade de vida relacionada à saúde do CRQ. O programa não mostrou eficácia na falta de ar e na qualidade de vida, na força de extensão de joelho e na atividade física diária. E aí eles fazem uma reflexão, né, que eles recomendam uma avaliação inicial mais ampla do paciente. Ou seja, nesse trabalho, eles não seguiram uma avaliação ampla de capacidade física para prescrever o exercício para esses pacientes. Então, era um programa fechado para todos igual. Então, precisa ter um teste de caminhada, ou um Endurance Shuttle Walking Test, ou um Incremental, ou um Glitter, algum teste desse, para você poder dizer qual vai ser a carga individualizada desse paciente, para você ver ganho em outras áreas. A reabilitação pulmonar, então, segundo os guidelines, quais são os benefícios? Melhora a tolerância ao exercício, nível A, reduz sintoma de falta de ar e fadiga, ou seja, se diminui fadiga e falta de ar, melhora a capacidade física do paciente, melhora a atividade, melhorando a atividade, melhora a qualidade de vida desses indivíduos e reduz readmissão em hospital, o que acaba impactando diretamente nos custos desse paciente para a sociedade. Concluindo, então, a gente vê que as doenças respiratórias crônicas, elas causam grande impacto na funcionalidade dos pacientes, ou seja, ela diminui a qualidade de vida e traz custos para a saúde pública. O atendimento precoce desses pacientes, quando eles estão em estado crítico na UTI, a reabilitação crítica, vai melhorar a reabilitação dele pós-auto-hospitalar. A avaliação ampla torna-se importante para guiar a prática clínica e traçar estratégias de intervenção.
Os benefícios da reabilitação pulmonar, elas estão bem definidas para pacientes com DPOC, mas a gente ainda tem que estudar as outras doenças respiratórias crônicas. A reabilitação de baixo custo, ela é possível, ela é segura, ela segue parâmetros baseados em evidências científicas e em recomendações de sociedades internacionais. E a reabilitação de baixo custo na atenção primária, ela é possível e pode, porém, deve ser melhor estudada. E também, se aplicada, pode dar maior visibilidade e trazer mais pacientes para esse tipo de tratamento. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Esse é o Projeto Respirar e aqui é o Instagram do Projeto Respirar. Para quem quiser, pode seguir a gente lá no Projeto Respirar, fazer contato com a gente. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Marcelo. Sempre muito elogiado, né? A forma que tu apresentas, o conteúdo que tu apresentas. Muitíssimo obrigada. Então, aqui em meu nome, da Mara, da Claudinha, da Maíra e da Carol, a gente agradece, né? Tantas contribuições e que tu pudesse estar compartilhando com a gente. Muitíssimo obrigada. Olha, a gente precisa se organizar. Nossa, passei. Passei do tempo, achei que não ia passar. Passou do tempo. Tu consegues me ouvir, Marcelo? Sim, sim. Tá, então olha só, eu vou fazer o seguinte, o vídeo aqui não tá funcionando, mas a gente vai se organizar para a gente fazer algumas perguntas, porque teve bastante interação, né, dos colegas que estavam assistindo, muitos colegas realmente que atuam na atenção primária, e a gente então vai se organizar para que a gente possa estar atendendo todo mundo, né, Marcelo? Vamos ver. Sim. Então, a Daniela, ela faz uma pergunta se há algum instrumento para avaliar a autoeficácia dos pacientes que vão iniciar a reabilitação no contexto da atenção primária. No contexto da atenção primária, ainda não tem, a gente não tem nenhum instrumento específico para atenção primária, mesmo porque é uma coisa que a gente está tentando atuar mais recentemente, né? Mas como é uma tendência, eu acho que é uma tendência mundial, essa questão de levar a reabilitação para a atenção primária, eu acho que com o tempo isso vai acabar aparecendo algum instrumento nessa direção. Mas por enquanto não tem. Eu lembrei tem um pessoal de Portugal que está estudando, né, essa questão da autoeficácia na reabilitação pulmonar, então para pacientes com problema respiratório, mas realmente no contexto mais ambulatorial, mas tem um grupo de Lisboa que está estudando, talvez, né, a Daniela que fez essa pergunta pudesse observar e, enfim. Obrigada, Marcelo. Depois, deixa eu passar aqui a questão eu vou aqui por cima, aqui. A Sheila Soares, ela pergunta, como ter segurança para reabilitar usuários pós-Covid com sequelas respiratórias sem ter ao menos um oxímetro? Isso é muito complexo. Desafio, né, Marcelo? Isso é muito complexo. Na verdade, o que acontece? Hoje, nós temos os nossos pacientes sendo atendidos no pós-Covid, mas esses pacientes que a gente está atendendo no pós-Covid, nós temos uma primeira avaliação presencial. E aí a gente conhece o paciente, faz as medidas e depois eles vão para casa. Eu não sei se é sorte nossa ou isso é uma coisa que está acontecendo mesmo, porque o preço do oxímetro barateou muito. Então, a maioria dos nossos pacientes que a gente hoje tem atendido em domicílio, todos têm oxímetro. Então, a gente consegue monitorar ele. Agora, sem oxímetro, o risco é muito grande, principalmente um paciente muito limitado. Então, fica muito difícil. Eu não saberia como fazer não teria como fazer, né? Porque eu iria colocar o paciente em risco. Acho que fica muito difícil. Vamos lá.
A Bianca, ela é residente do Centro de Reabilitação da PAI e ela está atuando na reabilitação pós-Covid. Tem muitas questões, Marcelo, relacionadas a isso também, mas tem como a gente conversar, né, tomando como base a tua apresentação. Sim. Eles estão com dificuldade por conta do espaço físico, eles tinham pensado no teste de caminhada a princípio, né, como realmente, né, a primeira escolha, como tu colocasse. Então, eles estão buscando o teste do degrau, sentar e levantar. Então, se tu puderes comentar um pouco a utilização desses dois testes para avaliação funcional e a prescrição do exercício, para a gente poder aqui ajudar a Bianca. Bianca, muito boa essa tua pergunta. Realmente, uma das questões que a gente vê é realmente a falta de espaço nos locais. Então, o teste do senta e levanta, o TUG são alternativas bastante viáveis, né? O teste do degrau de 6 minutos também são testes bastante viáveis para espaços muito pequenos. A questão da prescrição do exercício vai de acordo com a tolerância do paciente e da quantidade e de acordo com o desfecho. E depois, para o treinamento, você vai prescrever a partir da quantidade de exercício que esse paciente conseguiu. Então, você vai pegar uma porcentagem, normalmente em torno de 60% a 80%, para prescrever o exercício desse paciente. Mas são testes que, inclusive, se eu não me engano, tem um trabalho da Anne Holland, da Austrália, que ela coloca que tanto o teste do senta e levanta, quanto o TUG, e eu não lembro se o teste do degrau está lá, mas o TUG e o senta e levanta eu sei que estão. São alternativas viáveis, inclusive, para fazer a avaliação do paciente em domicílio na telereabilitação, por conta também do espaço limitado no domicílio. Bacana, eu acho que complementando também, eu acho que essa pergunta, eu acho que a gente tem que observar muito qual é a finalidade, né, dessa avaliação. Então, eu estava lembrando aqui também, Marcelo, do teste, por exemplo, de velocidade da marcha, né, que pode ser um preditor de sarcopenia, e a gente vê isso como uma complicação também pós-Covid, enfim, depende muito do que a gente identifica como qual é o objetivo dessa nossa avaliação, que eu acho que isso é importante também. Sim, você tem que usar a avaliação de acordo com o que você está querendo fazer. Acho que o TUG, por exemplo, né, para a gente fazer talvez algum diagnóstico relacionado a um déficit de equilíbrio, pensar num treinamento de força, enfim, né, são essas estratégias que eu acho que a gente vai se organizando. Olha, agora é o Felipe Ataíde. O Felipe, ele te elogia muito, ficou super feliz de te ouvir, ele disse que é um ex-aluno teu, e ele gostaria de saber tuas recomendações acerca das equações preditivas, né, e valores de referência para os testes funcionais de caminhada, sentar e levantar e TUG para o contexto da reabilitação pulmonar. E aí, eu sou um pouco cético em relação ao uso de fórmulas, né? Eu sei que, assim, a gente tem um monte de fórmulas de valores preditivos, mas os pacientes, eles não seguem um padrão. E o que a gente vê muitas vezes é que, às vezes, essas fórmulas podem superestimar ou subestimar. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu falei lá do shuttle incremental, existe uma forma de uma fórmula que você joga o resultado do teste de caminhada dos 6 minutos para predizer o nível de shuttle que o paciente vai usar no endurance. Só que quando você faz isso, você vê muitas vezes que ele subestima ou superestima o paciente. Então, assim, eu acho que a fórmula não é a melhor forma da gente conseguir ter esses dados. Eu acho que a gente tem realmente que fazer um teste de campo e, a partir do teste de campo, a partir da individualidade de cada paciente, fazer a prescrição. Porque, embora as fórmulas sejam bastante aceitas, mas eu clinicamente vejo que elas não têm não dão um suporte tão bom assim para a gente. Não sei se ele compartilha da mesma opinião, mas eu penso assim. Eu acho que quando a gente faz um estudo, né, populacional, alguma coisa nesse sentido, mas no dia a dia,
a gente ter algum parâmetro. Eu acho que existem algumas equações, então, por exemplo, alguns pontos de corte, né? Eu acho que, por exemplo, um teste de caminhada de 6 minutos para os pacientes com DPOC, eu acho que existe um número que é baseado naquele índice de prognóstico, que é o índice BOD, que é um indivíduo que caminha menos do que 350 metros, ele já tem um comprometimento funcional, né, importante. Eu acho que existem alguns outros parâmetros que também podem estar nos auxiliando no contexto da nossa prática clínica. E imagino, né, que no ambiente também da atenção primária, da atenção básica, isso talvez seja um recurso que facilite, né, esses parâmetros, que possa estar facilitando a interpretação desse dado e até mesmo a indicação e a estratégia terapêutica para os pacientes. Quando você pensa em índice, assim, por exemplo, de discriminação, por exemplo, uma análise de discriminação para dizer, olha, desse para cá, por exemplo, de satura, desse para cá, eu sei que não de satura. Aí eu acho que vale a pena. Aí sim. Mas quando a gente pensa em preditor de velocidade ou de distância percorrida, eu acho que realmente tem que ser paciente a paciente. Então, seguimos, Marcelo. Vamos lá. A Dalila, ela pergunta se são indicados, no contexto da reabilitação pulmonar, se são indicados exercícios respiratórios, e aí ela deu um exemplo como os exercícios diafragmáticos. Olha, o que a gente vê? Durante a reabilitação, o paciente está fazendo exercício. O exercício físico, o exercício aeróbio, por si só, já vai exigir do paciente um maior trabalho da musculatura respiratória. Então, ele vai ter que fazer aumento da frequência respiratória, ele vai ter que usar o diafragma, ele vai ter que fazer inspirações mais profundas, porque à medida que ele vai cansando, ele vai ter que fazer respirações mais profundas e ele vai ter o exercício respiratório no exercício. Fazer exercício respiratório só por exercício respiratório não teria muito sentido em termos de reabilitação pulmonar. É a mesma coisa que acho que deve ter gente perguntando, faço treinamento muscular respiratório específico ou não? Minha opinião, não. Por que não? Porque quando você faz exercício quando você faz exercício aeróbio, você já ativa a musculatura respiratória e você ganha força de músculo respiratório de forma indireta. Agora, eu tenho um paciente que é um paciente respiratório crônico e que ele está muito debilitado e ele não consegue fazer exercício aeróbio. Ele mal e mal consegue levantar da cadeira. Posso fazer um treinamento muscular respiratório com esse paciente? Aí eu acho que vale a pena. Porque esse paciente ele não vai conseguir fazer exercício aeróbio. Mas se ele consegue fazer, eu não vejo razão para instituir, por exemplo, um treinamento muscular respiratório específico. Não vai ter um ganho muito maior do que ele já está tendo com o exercício aeróbio. Marcelo, nessa pergunta, né, continuidade da Dalila, e como seria, por exemplo, a orientação e utilização de algum exercício, utilizando como, por exemplo, uma respiração com freno labial, como uma estratégia de conservação de energia? Bom, aí a gente tem que ver a atividade que o paciente vai fazer. Para a gente pensar em conservação de energia, nós temos que pensar em como é que esse paciente vai fazer. Por exemplo, se eu tenho um paciente que ele mora num prédio, ele tem que subir um lance de escada para chegar na casa dele. Como é que ele tem que fazer isso? Ele faz a inspiração parado, lá embaixo da escada, e ele vai subir a escada, fazendo a expiração usando freno labial. Por quê? Quando ele faz a expiração durante a caminhada, ele não está envolvendo nenhum outro grupo muscular, ele está conservando energia. A expiração ela é passiva, mas como ele está fazendo freno labial, ele vai forçar um pouco a expiração e vai aumentar o tempo expiratório, ou seja, a possibilidade dele ter hiperinsuflação dinâmica durante o exercício acaba diminuindo, porque a frequência respiratória dele não aumenta. Então, com isso, a gente acaba ganhando mais capacidade de exercício para esse paciente.
Aí tem que ver qual é a atividade que ele está fazendo, mas sempre orientar. Durante a atividade, expiração com freno labial. Para a atividade, inspira, volta para a atividade expirando. É uma boa estratégia, né, para orientação, para a equipe de saúde, profissionais do NASP, para orientar as atividades de vida diária, talvez uma boa estratégia. Olha, a Beatriz, ela pergunta se há alguma intervenção no período hospitalar ou, né, num contexto agudo que se tenha, assim, que possa ser realizado como diferencial na reabilitação ambulatorial. Estou entendendo que talvez, né, os pacientes que começam a reabilitação no período da agudização, da exacerbação ou do período de internação hospitalar, existe já algum aspecto que isso possa ser, né, diferente na sua aderência e nos seus resultados na reabilitação a nível ambulatorial? Olha, o que acontece é assim, sempre paciente entrou no hospital, está na UTI, ele começou a melhorar, ele está em estabilidade, está estável clinicamente, é importantíssimo começar a reabilitação precoce na UTI. Importantíssimo, porque isso vai repercutir positivamente no pós-alta dele. Importante que esse trabalho continue sendo realizado nas enfermarias. Agora, qual é o grande problema que a gente enfrenta no Brasil hoje? Os pacientes saem do hospital e não existe uma referência de local para mandar esse paciente. Por exemplo, se você tem um paciente que tem um problema neurológico ou ortopédico, você tem os CREABs, que você pode mandar o paciente para o CREAB. Tá certo que nem todos chegam lá, porque é difícil, mas tem essa referência, que o hospital pode mandar para lá. Agora, os pacientes respiratórios e cardiopatas crônicos não têm. Então, nós fizemos um trabalho aqui há uns anos atrás e nós vimos que nós acompanhamos esses pacientes durante 6 meses. E nós vimos que, assim, muitos deles ficaram internando, reinternando, internando e reinternando, porque eles iam para o hospital, melhoravam, vinham para casa, não tinham nenhuma assistência, esses pacientes necessitavam de reabilitação, necessitavam de fisioterapia e não tinha. E aí eles acabavam reinfectando, reagudizando e voltando para o hospital. E isso acaba acontecendo até o paciente morrer. E aí a gente pensa, falta uma política pública no sentido de priorizar a reabilitação pulmonar e cardíaca, entendendo que esses pacientes crônicos são deficientes. Né? Eles não têm uma deformidade no braço, na perna, nada disso, mas eles são deficientes, eles têm limitação funcional. Então, é uma questão que a gente tem que ter uma discussão bem ampla, né, para que se criem algumas questões dessas de saúde pública. Marcelo, nós temos mais 2 perguntas, a gente tem um tempo, né, de ativação da sala para não acabar sem a gente se despedir. Então, a primeira, se tu puderes comentar brevemente como se faz a suplementação de oxigênio para os pacientes que requerem, né, esse recurso e que estão inseridos na reabilitação, no contexto da atenção primária, né? Isso acho que seria o questionamento. Suplementação de oxigênio, a gente tem que ver pela saturação do paciente. Né? Então, o paciente que desatura abaixo de 90% durante o exercício é um paciente que precisa de oxigênio suplementar. Embora a gente saiba que esses pacientes, quando estão na vida diária deles, eles desaturam muito fazendo atividades simples do dia a dia. Mas para a segurança do profissional, do paciente durante o exercício, seria importante suplementar abaixo de 90, 88, já seria importante suplementar. Obrigada, Marcelo. Nós vamos para a última questão. Michele Silvestre. Michele foi minha colega de faculdade. Michele, que bom te ter aqui. Ela te parabeniza pela tua apresentação e ela pergunta, em relação à DPOC e outras doenças respiratórias crônicas, esses estudos apontam qual seria a gravidade da doença elegível para reabilitação pulmonar na atenção primária à saúde com segurança? Ou, pelo menos, se dá alguns parâmetros clínicos mínimos para indicar com segurança a reabilitação na atenção primária à saúde?
Olha, os pacientes que a indicação de reabilitação a gente tem mais para o DPOC, né? Para as outras doenças a gente não tem isso tão fechadinho. Mas para o DPOC, GOLD 1, 2, 3 e 4 tem indicação. O que acontece é que o GOLD 1, que é o mais leve, ele não vai procurar porque ele não tem sintomas. Agora, o GOLD 2, 3 e 4 tem indicação. Claro que o GOLD 4, que é o muito grave, esse já é um pouco mais complicado de se manejar, por exemplo, num posto de saúde, mesmo porque esse paciente não vai ter muita condição de chegar lá, né? Então, ele precisaria de um atendimento domiciliar, e aí ele teria que ter suporte de oxigênio em casa e tudo mais. Mas é possível fazer sim, mas é um paciente que tem que ter um certo suporte em casa, né? Agora, o moderado, ele já não é um paciente de tão grande risco assim. Se você tiver oxímetro para monitorar, aparelho de pressão para ver a pressão dele, e você souber seguir os guidelines, não é um paciente que vai te dar um grande problema. Mesmo porque está numa estrutura de saúde, num aparelho de saúde. E você tem ali médico, enfermeira, que podem dar um suporte caso o paciente venha passar mal. Maravilha, Marcelo, muitíssimo obrigada. Os elogios são muitos aqui no chat, né? Então a gente queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, contribuições tão importantes, né? Uma revisão tão atualizada e com tantas reflexões, utilizando os princípios e fundamentos da reabilitação pulmonar, que a gente possa estar aplicando isso dentro do nosso contexto de trabalho, com enfoque na atenção primária à saúde. Para a gente é um prazer ter recebido tantas pessoas aqui, né? Então, a Fernanda Lanza foi listando, que é a diretora científica da Sobrafir, que está nos dando um suporte, está aqui, né, com a gente no chat, nos bastidores. Então, a gente agradece os estudantes e os colegas, fisioterapeutas de São Paulo, Paraná, Minas, Pará, Tocantins, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Amapá, Sergipe. É muita gente que está participando, né, do nosso país, e é muito importante a gente trocar essa experiência. Então, eu vou passar para ti, Marcelo, em nome do Departamento de Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular. Mais uma vez, a gente agradece o apoio da Sobrafir para a realização desse evento, e mais uma vez agradecemos a todos pela participação. Vocês, né, também nos motivaram para fazer essa discussão tão bacana, e mais uma vez a gente agradece a ti. Vou passar, Marcelo, para que tu possas fazer um fechamento, as palavras finais, e que a gente possa encerrar a nossa atividade. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigado à Sobrafir pela oportunidade. Obrigado ao Departamento de Atenção Primária. Queria dizer que foi um prazer falar com vocês, foi um prazer apresentar esse trabalho e dizer que o Projeto Respirar ele está aberto. A nossa intenção é, assim que a pandemia passar, começar a fazer mais parcerias com prefeituras para que a gente possa fazer o treinamento dos profissionais de saúde para fazer a reabilitação pulmonar e para a gente conseguir atingir o maior número de pacientes que precisam dos nossos cuidados e que estão relegados aí à própria sorte e que a gente precisa fazer esse trabalho acontecer e para todo lugar desse país, né? Eu acho que esse é o principal recado. Queria aproveitar e fazer só uma propaganda. A regional da Sobrafir Minas, no dia 4 de maio, vai fazer uma reunião científica com o tema de fisioterapia pediátrica, né? Então vai ser no dia 4/5. Logo nós vamos começar a fazer a divulgação desse evento, e aí todo mundo que está aqui hoje já se sintam convidados, vai ser um evento aberto, gratuito, e para a gente trazer a nossa sociedade, fazer a nossa sociedade cada vez mais conhecida, divulgada, e que as pessoas se associem à Sobrafir para a gente ter condição de continuar oferecendo essas formações e essas discussões que são tão ricas. Eu acho que são muitos assuntos, são muitas dúvidas, e a gente tem que trazer isso à tona para todo mundo. Obrigado pela participação de todo mundo do Brasil inteiro.
Obrigada, pessoal. Então, nós vamos nos despedindo, agradecemos mais uma vez. Essa atividade, essa webclass fica gravada no YouTube da Sobrafir, então, acho que a Fernanda já explicou que vai ficar no YouTube da Sobrafir. Então, né, curtam lá o canal, se inscrevam, né, Fernanda, para a gente poder fazer essa divulgação. E se cuidem, gente. Saúde e paz a todos. Boa noite, muito obrigada. Boa noite.